Boa tarde, meus amados irmãos, povo abençoado por Deus, a paz do Senhor para os nossos irmãos e uma boa tarde e a paz também para todos os que também ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, mas crê no Senhor e procura fazer algo conforme a palavra de Deus. Meus amados, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por Ele nos dar mais esse dia de sexta-feira, pela manhã abençoada da parte de Deus, e que Deus possa tive que sair para fechar a janela, e que Deus possa abençoar você grandemente, que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Nós queremos tudo para já, mas com Deus não é assim. Ele testa e primeiro do que tudo Ele nos prova. Mas como assim, presbítero? Quando você tira o ouro, extrai o ouro, ele tem o mesmo valor de depois de lapidado, de preparado, para chegar a um ouro 24, a um ouro com seu valor real? Não. O ouro bruto, ele tem um valor. Mas depois que ele passa por um grande processo, que eu creio que é um processo muito ardente, que tem que derreter no fogo, para poder chegar ao seu valor real. Da mesma forma, somos nós. Deus nos prova. Lógico que Ele nos prova até onde a gente suporta. Porque quando Ele percebe que nós chegamos no nosso limite, aí entra Deus, que para Ele não tem limite. Amém? Deu para entender? Então, eu quero dizer para você que nós temos que ter calma e paciência. Tem pessoas que lê o Salmo, aí diz: esperei com paciência no Senhor. Mas aquele esperar com paciência dele é só uma palavra, só uma forma de pensamento, que na verdade ele não tem paciência de esperar. Na verdade, tudo ele quer para agora, para já. Mas Deus, Ele nos conhece, Ele sabe, sonda os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo. Então, por isso que nós temos que, quando ler a palavra, nós temos que fazer como que nós estamos, quando você está comendo, você não mastiga bem para sair um sabor, sentir o sabor da comida. A mesma coisa é a palavra de Deus, que é o pão descido do céu. Então nós temos que mastigar, temos que comer, no sentido de a mente processar
para nós entender que Deus não é como nós. Os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos. E o querer de Deus não é o nosso querer. Então nós temos que ser pacientes. Temos que ter o entendimento aberto. Muitas pessoas procuram batismo com o Espírito Santo, procuram dom de cura, procuram dom de profecia, procuram vários tipos de dom. Mas eu não sei se é porque eu sou analfabeto, mas eu, na minha opinião, eu acho que primeira coisa que o ser humano, nós humanos, que queremos servir a Jesus, que temos que pedir a Ele, é que Ele abra o nosso entendimento para nós entender a palavra do Senhor. Porque milhões e milhões estão sem entender a palavra do Senhor. Por que eu quero dizer isso? Porque quem entende a palavra de Deus não entra em confusão, principalmente confusão feita de estratégia por homem para se beneficiar a si próprio, esquecendo que eles foram chamados para pregar a palavra de Deus. Então, primeira coisa que nós devemos pedir a Deus é ser como Salomão pediu. Certo que lá no final ele errou muito, fez muitas coisas. Nós formos observar, ele errou muito. Fez muitas coisas erradas, mas o próprio Jesus Cristo disse que todos que vieram antes dele pecaram, né? Todos que vieram antes dele erraram muito. Por isso precisou Jesus vir, se humanizar, se materializar humano e vir para cumprir. Porque não existe ninguém na Terra, nem haverá, nem existiu, nem vai existir ninguém na Terra como Jesus Cristo, Deus, porque não existe. Então Deus, vendo que o homem falhou muito, enviou o seu Filho amado. Mesmo assim ele foi tentado de várias maneiras, mas ele mostrou como nós devemos nos portar. Então, em primeiro lugar, você pode até me ignorar ou não dar ouvido ao que eu estou falando, porque eu sou analfabeto. Não estudei. Eu não tenho estudo. Mas eu acho, creio, tenho certeza que em primeiro lugar, antes, nós temos que pedir sabedoria a Deus, que Ele abra a nossa mente para nós entender tanto a palavra de Deus, como o que nós vamos falar para alguém. No nosso cotidiano, dia a dia, nós temos que procurar fazer a coisa correta, mesmo que nós erremos, mas erra tentando acertar. Deu para entender? Acho que você entendeu, que você tem a mente aberta por Cristo. Mas o que mais me entristece é que a maioria do povo do Brasil deixaram o evangelho de lado e estão partindo para algo muito violento, preparado, né? Preparado pelo homem. O homem não quer saber das famílias que estão sendo destruídas.
irmão se intrigando com outro irmão, pai se intrigando com filho, filho se intrigando com pai, por uma coisa que o inimigo colocou na mente desses homens gananciosos por poder. Porque isso aí nada mais, nada menos é do que poder. Porque quando ganha, não faz nada. Até por aqueles que lutaram por ele, que brigaram por ele. Que nós vemos como é a situação. Então nós temos que esquecer esses mentirosos e se ligar naquele que não falha, naquele que não mente, naquele que quando promete ele cumpre, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele diz na sua palavra, acautelai-vos que ninguém vos engane, ele quer dizer para nós que nem tudo que fala para a gente podemos acreditar. A gente temos que ver com os nossos olhos. Ah, presbítero, mas como é que você pode falar sobre isso? Eu sou do Pernambuco, sou lá do sertão de Pernambuco, sou de uma aldeia indígena, mas eu viajo. Eu não fico só lá em Pernambuco, eu viajo. E eu vejo as pessoas, eu converso com as pessoas, eu interajo com as pessoas, eu vejo a situação das pessoas. Você vê que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. E você não vê nada melhorar nas Cracolândia, desse povo que fica dormindo pelas calçadas. Certo que tem muita gente que escolheu viver daquela forma, mas tem uns que estão ali porque não podem ter uma casinha, ter um lugarzinho para morar. Então esqueceram esse povo. É uma sociedade que só pensa em si mesmo. Mas mesmo assim, em meio a isso tudo, nós vemos que as coisas não estão como era há 3 anos atrás. Não estou dizendo A nem B, eu estou dizendo que não é. Estou falando a verdade, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A gente comprava 1 quilo de feijão por R$ 12. Era um absurdo as coisas. Então, é essas coisas que nós temos que ver. Para mim, eu não quero saber de A nem de B, eu quero saber quem governe bem. Seja quem for, eu não tenho time de futebol, eu não tenho nada. Às vezes, quando eu estou num lugar que o povo está assistindo, que não tem como eu sair de lá, e teu time, eu digo, é o que ganhar. Para não ter confusão, gente. Não misture as coisas. Nós fomos escolhidos aqui na terra, pastores, vocês que estão me ouvindo, esse matuto, pelo amor de Deus. Se Jesus raiar nas nuvens no momento em que tiver aquela confusão generalizada, terrível, vai ficar tudinho. Tudinho vão ficar. Porque está escrito na palavra a respeito das virgens, que diz assim: e então o reino dos céus será semelhantemente a 10 virgens, que tomando as suas, a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, partiram, saíram
ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui, falando nessa parábola, essa parte das 10 virgens, que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Aqui está falando essa parte no capítulo 25 de Mateus, capítulo 25 de Mateus. Colocar o óculos, porque além de eu não ter estudado, eu também tenho a vista meia embaraçada. Diz aqui a parábola das 10 virgens. Então nós vemos que diz assim: e então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tombando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Quer dizer, aqui a Bíblia está falando sobre nós sermos prudentes naquilo que nós fazemos. Como eu vinha falando para vocês, eu não estou aqui para condenar você, eu estou aqui para te alertar. Se você for observar os outros versículos, depois a gente olha, e você vai ver que tardando o esposo, aquelas virgens adormeceram, todas elas dormiram, tosquenejaram, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um larido. Aí vem o noivo. As 5 prudentes se levantaram e pegaram as suas lâmpadas e acenderam, porque tinha azeite. E as loucas disseram: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas se apagaram. Elas disseram: mas não é bom o caso que vocês irão comprar a quem vende? Porque se nós der do nosso azeite, vai faltar para tu e para nós, para vocês e para nós. E elas foram, diz a palavra aqui, e elas foram ao encontro, foram comprar. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. E aquelas que estavam preparadas com as suas lâmpadas cheias de azeite, entraram para as bodas e para ter o encontro com o noivo. Enquanto as loucas foram correr atrás, que voltaram, a porta se fechou. O que quer dizer, o noivo foi embora. E elas ficaram batendo. Abre-nos a porta. Abre-nos a porta. O que eu quero dizer com isso? A lamentação daqueles que irão ficar gritando: Senhor, me perdoa, quando tiver nessas brigas por causa desses políticos, brigando por partido de futebol, por política, coisas que, enquanto eles se enriquecem, você a única coisa que herda é ódio e raiva dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos, da sua família. Não faça tal coisa.
tome a palavra do Senhor como um escudo. Todas as vezes que vêm essas coisas te confrontar, você diga, olha, Jesus me alertou que eu fosse cauteloso para não ser enganado por vós. Faça como Jesus. O apóstolo Paulo disse, serem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que deixar esse povo que briga por poder, brigar eles mesmos. Uma coisa interessante, gente, que eu acho que vocês deviam observar, vocês acham que não prestaram atenção ainda. Enquanto nós, trabalhadores, eu digo nós porque eu trabalhei muito, vou fazer 63 anos, trabalhei muito na roça, trabalhei muito de pedreiro, só não trabalhei fichado. Porque lá no sítio, lá, esse negócio de fichar, levantar a casa de sítio, essas coisas não. E alguns serviços que pegava na cidade também, não foi fichado, que era casinha pequena de pessoas humildes. Eu também não me interessei muito. Não estou dizendo que você faça isso, mas eu fiz. Você observa, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Sou aposentado e dou graças a Deus com um salarinho de R$ 1.510. Mas para mim é um salário grande. Para mim é grande. Você pode dizer, mas esse presbítero é bestalhado. O salarinho desse é grande, sabe por quê? Porque tem muitos que não tem nem meio, nem os 500. Trabalharam tanto e não tem nem isso. Mas onde eu quero chegar é você trabalhar tanto em cima de um salário desse, enquanto o camarada briga, olha por que eles brigam. Porque o dinheiro que eles ganham, vamos dizer, 2 meses, você não ganha num ano. Eu não ganhei num ano. Você não ganha num ano. Você não ganha num ano, num mês, vamos dizer um mês. Porque se você for observar, faz a conta 12 meses a um salário mínimo. É muito simples. Você vai fazer 12 mil com 6 mil durante o ano. 12 com 6. Vamos botar os 10. Com 6,60. Aí você vai ter 17, 18, 18.060 por mês. Por ano. Por ano. Esses camaradas ganham 40 do mês. 40, 45. Entendeu? Aí que ganha muito mais. Por isso que eles brigam, gente. Por isso que eles brigam. E vocês ainda se matando por algo desse. Arriscando perder a salvação. Porque se Jesus vai nas nuvens, a minha preocupação, o que mais eu quero dizer para você, é que Jesus, ele vem buscar um povo. Ele promete e ele vem buscar o povo. As promessas dele é que ele vem buscar um povo. E se você estiver nessa guerra, nessa briga, você não vai. Você não vai chegar lá. Então, o que eu quero dizer para você é que você não fique iludido
brigando por causa de política. Jesus Cristo, ele fala que o Filho dele virá buscar o seu povo. Mas quando ele vir, que encontrar você nessas badernas, você vai ficar. Você vai ficar. Então, eu quero alertar você que não entre no meio dessas coisas, esquecendo que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que foi separado por Deus para transmitir a palavra do Senhor para o povo entender e ter certeza que Jesus Cristo vem buscar um povo. Que não tem dia e nem tem hora para Jesus ir buscar o seu povo. A Bíblia fala como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O povo comia, o povo bebia, o povo casava-se, o povo dava-se em casamento, até o dia e a hora em que Noé entrou na arca e as portas se fecharam, e o povo e os anjos lacraram as portas por fora, para que ninguém entrasse nem ninguém saísse. Quando aquelas virgens chegaram, as portas já tinham se fechado, as loucas ficaram do lado de fora. Então, não faça como as virgens loucas. Esteja preparado. Mais uma vez, não vá em conversa desses homens. Porque eu digo a você, todos eles eles têm a mesma estratégia de lhe iludir, prometer aquilo que eles não podem cumprir. Porque nem o presidente governa só, nem o governador, nem o prefeito, nem vereadores. Todos eles têm um superior. Por isso, eu digo a você, não deixe essas coisas tirar você do foco, que é pregar a palavra de Deus e dizer para esse mundo: te prepara que Jesus breve está voltando e vem buscar um povo escolhido, um povo que foram comprado pelo sangue do Cordeiro, um povo que outra hora estava esquecido, mas Deus, com a sua misericórdia, Ele enviou Jesus para nos salvar.
Ele enviou Jesus para vir padecer por nós numa grande cruz. Não esqueça disso, a qual Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós temos que estar preparado para esse dia. A Bíblia, ela nos ensina como nós esperarmos esse dia, como está escrito na palavra do Senhor, a qual diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho à lei, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então edifica a tua casa. Não perca tempo. Não é tempo de nós perder tempo. O tempo está da gente buscar a Deus dia e noite. Ah, presbítero, mas eu vou viver dia e noite acordado? Não. Simplesmente quando você deitar, ora o Pai Nosso e diz: agora, Senhor, me deitarei, me estou entregue em tuas mãos, me deitarei e te peço, cuida de mim durante o meu sono. Porque Ele faz isso. Enquanto você está dormindo, enquanto eu estou dormindo, o Senhor prepara para nós um novo amanhecer. Homem nenhum tem o poder de fazer isso. Porque o homem nenhum tem o poder da vida, de dar a vida, ou de cuidar do ser humano, como Deus cuida. Homem nenhum pode prometer isso para você. Ele pode dizer: eu vou cuidar de você financeiramente. Mas sobre a vida, ninguém pode, só Deus. Então, lembre do teu Criador. Enquanto pode, enquanto estás na terra, o coração batendo no teu peito, tuas pernas sadias andando, trabalhando, não deixa, não esquece do Ser Supremo, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. São os três, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. Não esqueça disso, que o único que pode te dar garantia de descanso eterno para a tua alma é Jesus Cristo. E Ele pode fazer. Não é Ele fazia. Porque tem pessoas que pregam e dizem: Ele fazia isso em tal lugar, fazia isso em tal canto, fez isso em tal canto. Não, Ele faz agora, no tempo real. Ele faz agora, só é crer. Do mesmo jeito que Ele fez na época, Ele faz agora. Porque eu não prego aquele Jesus morto na cruz. Eu prego Jesus ressuscitado. A partir do momento que ele disse: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, ali ele já não estava mais ali.
Ali estava só a matéria, aquele corpo, que depois o corpo sangrou, saiu sangue, foi coroado, transpassaram com uma lança, chicotearam, cortaram o corpo do chicote, mas é tão sério que até mesmo aquele corpo que eles colocaram lá, naquele túmulo, saiu do túmulo. Aquilo ali foi uma demonstração, porque no momento que ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e depois para que o povo entendesse, ele volta, se entroniza no corpo e vai embora, porque aquele corpo era santo. Ele estava ali só para dar uma demonstração para nós. Ele nasceu como humano, mas ele era santo, ele é santo, ele permanece sendo santo. Naquele momento ali, ele estava na terra, simbolicamente humanizado, mas um corpo incorruptível. Eu não sei de onde é que eu estou buscando isso, que eu sou analfabeto. Mas no momento que ele disse, Pai, em tua mão, eu entrego o meu espírito, ele já foi direto para o colo do Pai. Já foi direto para o colo do Pai. Você vê que trovejou, diz a palavra, mortos ressuscitaram. Eita poder maravilhoso. Gente, as coisas de Deus é muito importante. Se nós formos analisar, nós não perderia tempo. Nosso tempo era só para trabalhar, nos alimentar e o resto do tempo era para estar adorando a Deus. Olha que dia maravilhoso Ele preparou para você hoje. Você amanheceu o dia, um dia fresquinho, tomou seu café, se despediu da sua família, foi trabalhar. Ele já está preparando a tua volta, oh glória a Deus. Ele já está preparando a tua volta, para tu voltar para a tua casa, para o teu lar. E você ainda reclamando, que trabalha muito, que luta muito, tem uma casinha para morar, um apartamentozinho, tem uma casinha, um telhadinho, um tetozinho, tem um carrinho, tem uma motinha, tem uma bicicleta. E ainda fica reclamando. Mas você ainda não se deu conta que tu tem 2 pernas, 2 braços e um corpo saudável. Que o dinheiro do mundo inteiro não pode te dar isso. Tem uma casinha simples, mas é tua. Enquanto tu estiver dominando e agradecendo a papai. Não seja ingrato. A Bíblia diz,
fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muda a história. Começa a dizer, Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor tem me dado, pelos meus filhos, pela minha família, pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu. Quando eu chego em casa, está meu comer pronto, minha roupinha lavada, cheirosinha, minha janta pronta, minha esposa me esperando, meus filhos me esperando. Pensa nisso, pensa nisso. Deixa que os mortos briguem pelos seus mortos. Tu que estás vivo, porque nós que estamos em Cristo estamos vivos. Mas aqueles que brigam por coisas vãs estão mortos e não sabem. Seja prudente. Constrói a tua casa sobre a rocha, não a areia. Amém? Aqui eu encerro o que o Senhor manda te falar. E nós vamos ler um pouco aqui acerca de um paralítico, um certo homem. O título é O Paralítico de Cafarnaum. Mateus 9, versículo 1. Mas antes disso, nós vamos orar para Deus abrir tua mente e a minha mente, para nós entendermos o que Jesus quer nos ensinar com esta palavra. Amém? Tu ora comigo? Te convido para orar comigo. Vamos orar a oração que é aqui o nosso Deus, nosso Jesus, nos ensina. Ele diz, quando vós ajunteis para orar, ora assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Teu é o reino, a força, a glória e o poder, e a misericórdia e a compaixão. Pai, nos livre do laço do passarinheiro, nos livre das mal influências, nos livre do homem sanguinário, da bala perdida. Leva o teu povo em paz para os seus lares à tarde, quando largares dos seus serviços, que todos tenham um retorno para o seu lar, um retorno abençoado por ti. Abençoa as famílias, põe no coração dos homens amor pelas suas mulheres e zelo pelas suas mulheres. Que as mulheres sejam mais amadas pelos seus maridos e que elas sejam prudentes e que os homens tenham amor por elas, porque é um mandamento do Senhor. Vós, marido, ame as suas esposas. Quem ama zela, quem ama cuida. Te agradecemos por tudo. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Que Deus possa fazer você entender o que nós vamos ler aqui, da parte de Deus. Aqui diz assim, a parábola do paralítico de Cafarnaum. E entrando no templo, passou para a outra banda, e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram-lhe um paralítico
um paralítico deitado numa cama. Ó, Jesus saindo de onde ele estava, partiu para a sua cidade. Quando Jesus entra na cidade, trouxeram até ele um paralítico de nascença, deitado numa cama. Versículo 1. Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Tá vendo, gente? O quanto esse Jesus é maravilhoso. Mas para ele, aqui, no primeira parte do versículo 2, diz assim: Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem de bom. Aí aqui, ó, Jesus vendo, vamos aqui. Jesus vendo a fé dele. Primeiro tópico. Jesus vendo a fé dele. Porque tenho certeza que quando ele soube que Jesus vinha, aqui não está escrito, mas eu tenho certeza, tenho certeza que ele pede a alguém, diz, me leva até Jesus. Tenho certeza que ele disse, eu tenho certeza que Jesus me cura, porque eu tenho essa fé que ele pode curar. Então não é Jesus me cura, é você dizer, Jesus pode curar. No momento que ele achar que você está pronto para receber a cura, ele vai curar. No momento que ele vê que você está pronto para receber a cura, ele vai curar. Porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele cura. Ele transforma. Ele prepara. Ele liberta. Ele é o libertador. Jesus é o único que pode nos libertar de todo mal, de toda influência maligna, de toda astúcia do mal. É Jesus. Não existe outro a não ser Jesus. E ele, aqui, ele diz para este homem, perdoados estão os teus pecados. E ele diz aqui, Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que algum dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Você sabia que tem gente no nosso meio que não acredita em Jesus? Mesmo estando vendo e contemplando aqui, o que mais me chama a atenção é se você for observar lá no livro de João, o próprio Tomé, ele via Jesus falar que era filho de Deus, ele via Jesus dizer que era o caminho que conduzia ao céu, ele via Jesus fazer prodígio e maravilha, ele via Jesus dizer que era o caminho que levava até o céu.
Mas Tomé e Filipe começaram a indagar com Jesus. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o caminho, como sabemos para onde ir, nós não sabemos o caminho. Filipe vai dizer, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus diz, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e ainda vós dizeis, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Glória. Essas coisas, meus amados, que nós temos que aprender de Cristo, aprender da parte de Deus. Não é brigar por político, nem brigar por religião, nem por jogo de futebol, nem por dinheiro, não. Eu quero dizer algo para você e para mim. Primeiro para mim, essas coisas aqui, essas palavras, é primeiro para mim. Eu tenho que me consertar todos os dias. Todos os dias, quando Jesus diz assim, quem quer me seguir, venha após mim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu tenho que negar a mim mesmo. Antes de pregar para você, eu tenho que pregar para mim. E dizer, será que eu posso falar a respeito disso? Eu posso falar. A minha mãe, Eurídice Inácio Dias de Oliveira, lá no Pernambuco, está lá, velhinha com 81 anos. Os médicos da capital do Recife lá deram 3 dias de vida a ela, já vai fazer 14 anos, curou. Eles mesmos ficaram malucos quando fizeram novos exames. Depois de 15 dias que ela volta lá, fizeram novos exames. Eu vou contar algo muito sério para você. Os órgãos dela estavam tudo destruído, câncer comendo ela por dentro. Quando colocaram ela na máquina, disseram, Dona Eurídice, pelo amor de Deus, o que a senhora fez? O que a senhora fez? Ela disse, eu tomei o chá da árvore, da raiz da árvore, da vida. Eu tomei o chá da raiz da árvore, da vida. Você sabe o que é a raiz da árvore da vida? Jesus, ele diz, eu sou a vidreira verdadeira, meu pai é o labrador. Toda vara em mim que dá fruto limpa, e tira toda aquela que não dá fruto e limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ela foi limpa. Está lá em Alagoinhas, em Pesqueira, cidade chamada Pesqueira. Dona Eurídice, viva, para contar a qualquer um e mostrar os exames. Tudo de médico ela tem guardado. E leva você lá, se não queres acreditar. Eurídice Inácio Dias, a minha mãe, 81 anos. Por isso que eu digo a você, ela disse, eu tomei o chá da raiz da árvore da vida. Oh, glória! Aqui nós estamos vendo e contemplando algo de fé. É a fé. É a fé em Cristo. Não é só dizer que acredita, é ter fé. E eles vendo isso, disseram que Jesus estava blasfema. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por quê? Presumes mais em vossos corações. O 5 diz, por quê? Pois que
é mais fácil dizer: perdoado estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, levanta-te e anda. Oh, vocês entenderam, gente? Vocês estão entendendo? O que é mais fácil? Dizer perdoado os teus pecados? Olhar para o paralítico e dizer: levanta-te e anda, filho. A minha mãe só deram 3 dias de vida a ela. O médico falou para minha cunhada: disse, leve a sua sogra para casa, fale com os filhos, para preparar o funeral, que daqui a 3 dias ela parte. Aleluia. Se eu contar uma história para vocês, ela vivia com minha irmã. Um certo dia, ela agarrou num sono profundo, nem respirava. Você não via sinal vital nenhum nela. Minhas irmãs começaram a chorar e a gritar, e clamando e dizendo: mamãe morreu, mamãe morreu, mamãe morreu. E logo mais ela acordou e disse: ô minhas filhas, por que me acordaram? O lugar que eu estava era tão bonito. E me trouxeram para cá de volta porque isso já no 5º dia. E já fazia 5 dias que o médico mandou trazer. Ela disse: agora preparam comer para mim, já que me acordaram. Que eu estou morrendo de fome. Perdoa, gente. Me perdoe, mas o que falta na gente é fé. É acreditar que Ele pode. E aqui Jesus, falando para eles: pois que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então aos paralíticos: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Gente, eu vejo, a minha tristeza eu vejo esses homens que dizem que estudaram tanto, que faz tanto isso, tanto aquilo. Ninguém vê mais eles pregando palavras de arrependimento, palavras de fé e de cura, que Jesus cura. Ele é o mesmo. Ele não é mais aquele que morreu, ele ressuscitou. Ele não está morto.
Ele nunca teve morto ali, ele estava só dando uma demonstração para os homens que Deus tem poder, que Deus é poder, que Deus é vida. No momento que ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, consumou tudo. E aqui para nós encerrarmos, e levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilharam-se e glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus que dá ter poder aos homens. Aquele povo que contemplaram essa parte, maravilharam-se muito e glorificaram a Deus. Quero dizer para você, tenha fé. Tenha fé que as coisas vão mudar ao teu respeito. Mas para isso você tem que ter fé, confiança e esperança. É duas coisas que não podem morrer em nós. É a fé, a confiança e a esperança. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. É fé, esperança e confiança. O alfabeto do cristão são essas, O, B, D, C. 4 letras. Tira de tudo e coloca essas 4 letras, O, B, D, C. Amém? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Perdoe os meus pecados e perdoe os teus pecados. Perdoa as minhas falhas e perdoa as tuas falhas. As nossas angústias e as tuas angústias. Somos pecadores, remidos, mas pecamos. Ora comigo, para encerrarmos, que não está muito longo já. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado para falar com o teu povo, que o Senhor tem abrido os meus olhos, e por mais esses versículos que o Senhor me deu e me fez ler para o teu povo. Cuida de cada um deles na volta para os seus lares, outros estão saindo para ir para os seus trabalhos, seus afazeres, suas obrigações, com a qual o Senhor deu, que nós temos que trabalhar e viver com o suor do nosso rosto. Abra a mente do povo, da nação, para que eles entendam que a luta é para lutar contra as potestades, para termos direito a descanso eterno para nossas almas. Nos livra do laço do passarinheiro, nos livra, Pai, os jovens, os homens, mulheres, seres humanos, da ansiedade, porque da ansiedade depois vem a depressão, Pai. Livra a todos desse mal que se chama ansiedade, porque dela cria a depressão. E muitos têm tirado até sua própria vida, começando por essa tal ansiedade. Não deixe que eles fiquem ansiosos pelo dia do amanhã, porque o amanhã pertence a Ti, Pai. Te glorificamos, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém.
Que Deus abençoe vocês, que vocês possam compartilhar, se inscrever, comentar. Pode comentar, irmãos, não tem problema. Comenta. Não gostei, gostei, não gostei, não tem problema. Mas eu prego assim mesmo. Em nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo.